A história da criação, de acordo com a Bíblia, está registrada no livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Essa narrativa descreve a criação do mundo por Deus e segue uma estrutura em que cada fase da criação é distribuída em 6 dias, com o descanso divino no 7º. Abaixo está a sequência da criação até o surgimento do homem. O primeiro dia, a criação da luz. No princípio, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: haja luz, e houve luz. Ele viu que a luz era boa e a separou das trevas. A luz, Deus chamou dia, e as trevas, noite. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia, a criação do firmamento. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. E assim, Deus fez o firmamento, que separou as águas que estavam sob o firmamento das que estavam acima dele. Ao firmamento, Deus chamou céus. Esse foi o segundo 3. O terceiro dia, a terra seca e a vegetação. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi feito. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Deus viu que isso era bom. Depois, ele ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dão semente e árvores frutíferas que dão frutos conforme a sua espécie. E a terra produziu plantas e árvores. Esse foi o terceiro dia. O quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quarto dia, Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Deus fez 2 grandes luminares, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite, além de criar as estrelas. Esses luminares foram colocados para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. Deus viu que isso era bom. Esse foi o quarto dia. Sim. O quinto dia, criação dos seres marinhos e aves. No quinto dia, Deus disse: produzam as águas seres vivos, e voem as aves sobre a terra. Ele criou grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem nas águas, conforme as suas espécies, e as aves, conforme as suas espécies. Deus abençoou essas criaturas, dizendo que fossem fecundas, se multiplicassem e enchessem as águas dos mares, e que as aves se multiplicassem sobre a terra. Esse foi o quinto dia. O sexto dia, criação dos animais terrestres e do homem. No sexto dia, Deus disse: produza a terra seres vivos conforme as suas espécies. E assim foi feito. Deus criou os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens, conforme as suas espécies, e viu que isso era bom. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, e lhes deu domínio sobre todos os seres vivos, peixes, aves, gado e sobre toda a terra. Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo-lhes para serem fecundos, se multiplicarem, encherem a terra e dominá-la. Ele também disse que lhes deu todas as plantas que dão semente e todas as árvores que dão frutos como alimento. O sétimo dia, o descanso de Deus. No sétimo dia, Deus terminou toda a sua obra de criação e descansou. Ele abençoou e santificou esse dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Nua com a formação do Jardim do Éden, um lugar especial criado por Deus para abrigar o primeiro homem, Adão, e posteriormente a primeira mulher, Eva. Essa parte da história está registrada no capítulo 2 de Gênesis e descreve o ambiente em que Adão e Eva viveriam e os mandamentos que Deus lhes deu. 1. O Jardim do Éden. Depois de criar o homem, Deus plantou um jardim no Éden, uma região localizada no Oriente. Deus colocou Adão no jardim e fez crescer ali toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No centro do jardim havia 2 árvores especiais: a árvore da vida, que representava a imortalidade, a árvore do conhecimento,
conhecimento do bem e do mal, cujo fruto trazia o conhecimento do certo e do errado. 2. Os rios do Éden. No Éden, havia um rio que saía para regar o jardim, e esse rio se dividia em 4 braços principais. Pison, que rodeava a terra de Havilá, onde havia ouro e pedras preciosas. Gion, que circundava a terra de Cuxi. Tigre, que corria ao oriente da Assíria. Eufrates, o mais conhecido dos rios. 3. O mandamento de Deus. Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Ele deu uma instrução clara a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa proibição estabeleceu uma regra importante, criando a possibilidade de obediência ou desobediência, introduzindo a escolha moral. 4. A criação da mulher. Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e decidiu fazer uma ajudadora que lhe fosse adequada. Ele fez Adão cair em um sono profundo e, enquanto Adão dormia, Deus retirou uma de suas costelas e, a partir dela, formou a mulher. Quando Adão acordou, ele reconheceu que ela era parte dele e disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Esse evento marcou a instituição do casamento como uma união entre homem e mulher, sendo que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. 5. Adão e Eva no jardim. Adão e Eva viviam no jardim do Éden em harmonia com Deus, com a natureza e entre si. Ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Havia plena paz, pureza e inocência, pois ainda não tinham comido do fruto proibido, nem experimentado o pecado ou o sofrimento. Eles tinham a responsabilidade de cuidar do jardim e de obedecer à única ordem dada por Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a continuação da narrativa da criação, onde o jardim do Éden é o cenário da vida perfeita que Deus proporcionou a Adão e Eva antes da queda. A história prossegue no próximo capítulo, onde ocorre a tentação e o pecado original, que trará consequências profundas para a humanidade.